Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Leonardo Binger, sou advogado criminalista e aqui no YouTube, no Instagram e no meu Facebook eu produzo conteúdo diário sobre direito dos presos, sobre direito criminal, sobre execução criminal, sobre como que funciona a justiça criminal no Brasil, tá bom? E hoje eu vou falar sobre progressão de regime e como você saber se no seu caso em concreto é aplicado lei de 1/6, lei de 2/5, lei de 3/5. Depois no vídeo eu falo sobre as porcentagens, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre as frações, porque grande maioria dos casos é aplicado às frações ainda, tá bom? Pessoal, a gente tem que analisar duas coisas para entender qual fração aplicar ao meu caso. Tem que analisar duas coisas. Que coisas são essas? Se o réu é primário ou reincidente, e depois eu tenho que analisar se o crime é comum ou se o crime é hediondo. É isso que vai influenciar na questão das frações, tá bom? Então a gente vai falar sobre 1/6, 2/5 e 3/5, tá bom? 1/6, 2/5, 3/5. Quando vai ser lei de 1/6? Na lei de 1/6 tem uma peculiaridade. Você não precisa ver se o cara é reincidente ou não. Só precisa ver qual crime ele cometeu. Então, cometeu crime comum, vai ser 1/6. Então, cometeu o crime comum, vai ser 1/6. Cometeu um roubo, cometeu um furto, um estelionato, vai ser crime comum. E aí você não precisa ver se o cara é reincidente ou não. Se ele cometeu um crime comum, vai ser 1/6 para ele progredir de regime, tá bom? 1/6 para ele progredir de regime. No 2/5, como que a gente faz? O 2/5 aí a gente já tem que analisar as duas situações. A gente tem que analisar a questão se ele é primário, tá bom? Ou reincidente e qual crime ele cometeu. Se ele cometeu um crime hediondo, você já vai excluir o 1/6. Viu que é hediondo? Já tira 1/6 da casa. Ou vai ser 2/5 ou vai ser 3/5, tá bom? Viu que é hediondo? Beleza. Agora você tem que analisar se o cara é primário ou se ele é reincidente. Viu isso? Ah, ele é reincidente. Então, não vai ser 2/5. Ah, ele é primário no crime hediondo, ou seja, ele cometeu um crime de tráfico de drogas, por exemplo. Então ele vai ser o quê? Primário e cometeu o crime hediondo, vai ser 2/5, beleza? Primário e cometeu um crime hediondo, vai ser 2/5, beleza? Certinho? Então, 1/6, cometeu crime comum, independente, reincidente ou não, vai ser 1/6. 2/5 vai ser quando? Quando a pessoa cometeu um crime hediondo e ela for primária, tá bom? O cara nunca teve nenhuma condenação criminal, foi e cometeu um tráfico de drogas. Foi e cometeu latrocínio. Vai ser 2/5 para a progressão de regime. E o 3/5, pessoal? 3/5, pessoal, depois que veio o pacote anticrime, aí a questão das porcentagens, deu uma mudada, tem uma nova tese aí para se estudar e eu vou explicar para vocês no final, tá bom? Mas como que funciona em regra o 3/5? Como é que funcionava e como está funcionando em muitos casos se não for feito o pedido judicial do pacote anticrime? Você tem que analisar o quê? Se o crime é hediondo ou se o réu é primário ou reincidente. Lembra que eu falei para vocês? Cometeu o crime hediondo vai ser 2/5 ou 3/5. Então, cometeu o crime hediondo? Beleza. Hediondo pode ser o 3/5. Mas quando vai ser o 3/5 no crime hediondo? Quando o cara for reincidente. Quando ele for reincidente, beleza? Esse era o antigo entendimento, que ainda vem sido muito utilizado. Qual que era o entendimento antigamente para ser assim? Independente se o cara cometeu um crime comum e depois um crime hediondo, ou seja, o cara cometeu um roubo depois um tráfico de drogas, era aplicado os 3/5. Antes, era assim. Esse era o entendimento. Não precisava ser reincidente específico, que a gente chama. Não precisava ser reincidente em crime hediondo. Esse era o entendimento que a maioria das pessoas, advogados, entendiam, tem doutrina, mas os tribunais não entendiam assim. Se o cara fosse reincidente, independente de ser em crime hediondo ou não, se ele cometer um crime comum, depois um hediondo, vai ser lei de 3/5. Como que está acontecendo agora com o pacote anticrime, com uma nova tese aí que foi elaborada? Qual que é? O pacote anticrime, ele disse que para ser aplicado os 3/5, que é uma porcentagem lá específica, é só fazer a conversão, para ser aplicada a lei dos 3/5, vai ter que ser hediondo específico reincidente.
Entendeu? O cara tem que cometer um tráfico de drogas e um tráfico de drogas. Aí sim ele vai ser aplicado a lei dos 3/5. Agora, quando o cara cometer um crime comum e depois um crime hediondo, ele é primário no crime hediondo. Então, pelo pacote anticrime, quando o cara é primário no hediondo, vai ser aplicado a lei dos 2/5. Esse é o entendimento com o pacote anticrime. A gente já tem decisões nesse sentido, a gente já tem decisões nessa situação, tá bom? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma procuradinha lá que você vai entender se é possível aplicar a lei de 2/5 para os casos de 3/5. Mas basicamente é isso, pessoal, tá bom? Então vamos focar aqui nessa questão. Vamos fazer um resumão. 1/6, quando o cara cometeu um crime comum. Cometeu um crime comum é 1/6, beleza? Cometeu um crime hediondo e é primário, 2/5. Cometeu um crime hediondo e é reincidente, 3/5. Aí, no seu caso em concreto, você tem que se atentar. Se o cara for primário no crime hediondo, é 2/5. Se ele for reincidente no crime hediondo, vai ser 3/5. E pelo pacote anticrime, tem que ser primário no hediondo para ser aplicado a lei dos 2/5. Beleza? Essa era a informação que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, compartilha bastante esse vídeo. Manda para o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente, tá bom? Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Tenham um bom dia, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.